Ainda falando sobre beta-oxidação, nós vamos conhecer agora como que ocorre a beta-oxidação em ácidos graxos com número ímpar de carbono, pois esses ácidos graxos eles também são encontrados. Então, nós devemos conhecer como que ocorre a sua oxidação. Oxidação de ácidos graxos com número ímpar de carbono. Embora a maioria dos lipídios naturais contenha ácidos graxos com número par de carbono, em muitas plantas e alguns organismos marinhos têm ácidos graxos com número ímpar. Os ácidos graxos de cadeia longa com número ímpar são oxidados na mesma via que os ácidos graxos com número par. Nós vimos que a oxidação de ácidos graxos com número par de carbono libera acetilcoenzima A. No entanto, a oxidação com ácido graxo com número ímpar de carbono, além de liberar acetilcoenzima A, libera propionil-CoA. Só que nós vimos que o segundo estágio da oxidação completa de um ácido graxo é o ciclo do ácido cítrico. E nele é necessário que nós tenhamos a acetilcoenzima A para que ela possa participar desse ciclo. Dessa forma, o que deve acontecer com esse composto agora formado, para que ele então possa ser reaproveitado nessa via metabólica, que seria o segundo estágio da oxidação completa dos ácidos graxos. Esse propionil-CoA, ele é um composto com 3 carbonos. Nesse caso, ela vai entrar numa via metabólica diferente e nessa via vão atuar 3 enzimas. A primeira delas vai fazer uma carboxilação e essa carboxilação vai permitir a formação da demetilmalonil-CoA. Nós vamos ver que a enzima que catalisa essa reação é uma carboxilase, a propionil-CoA carboxilase. Ela contém a biotina como cofator. Nessa reação de carboxilação, o CO2 ele é ativado pela ligação à biotina antes de ser transferido para o substrato. Ou o seu íon H3CO3- também serve como esse ativador aí. Essa reação, além disso, é uma reação que consome energia, como nós podemos ver aqui. O resultado dessa reação é a formação da demetilmalonil-CoA. Ela sofre a ação de uma epimerase, que é a metilmalonil-CoA epimerase, e vai formar dessa maneira a L-metilmalonil-CoA. A L-metilmalonil-CoA vai sofrer a ação de uma mutase, que é a metilmalonil-mutase, na presença aí de uma coenzima, e a coenzima agora é a B12, e vai ser convertida em succinil-CoA. E aí você vai me perguntar, propionil não podia participar do ciclo? Não. Mas a conversão dele por meio dessas reações em succinil-CoA, esse sim já é um elemento que pode participar do ciclo do ácido cítrico. Dessa forma, mesmo tendo um componente que antes não poderia participar do ciclo, agora nós vamos observar aqui a presença de um outro. E esse sim, succinil-CoA, é um precursor do ciclo do ácido cítrico. Nós vamos ver que nos vegetais a oxidação acontece de uma maneira diferente. Nas células das plantas, o principal local da beta-oxidação não é na mitocôndria, mas em organelas específicas, os peroxissomos e glicoxissomos. Nessas organelas, o processo é muito semelhante ao descrito anteriormente que ocorre na mitocôndria. A diferença é que nós vamos observar que nos peroxissomos vai ocorrer a oxidação de ácidos graxos de cadeia longa. E além disso,
Uma outra diferença está relacionada com as reações que acontecem. E nelas, o primeiro passo, a acetil-CoA oxidase, que introduz a dupla ligação, ela passa os elétrons diretamente para o oxigênio. E nesse caso vai ser produzido o H2O2, a água oxigenada. Aí nós temos um problema, porque o H2O2 é um elemento tóxico para a célula. Uma vez sendo produzido esse elemento, imediatamente ele sofre a ação da catalase, que vai quebrar essa molécula de peróxido de hidrogênio em oxigênio e moléculas de água. Dessa maneira, essa molécula pode ser aproveitada pela célula. Nós vamos ver então que nesse primeiro passo a energia ela vai ser dissipada na forma de calor. Uma outra diferença que nós vamos ver é que o NADH, na segunda desidrogenação, não pode ser reoxidado nos peroxissomos ou glioxissomos. Nesse caso, para que isso aconteça, ele tem que sair dessas organelas e se direcionar para o citossol, pois lá sim ele pode ser reoxidado. Nos peroxissomos, ocorre beta-oxidação de ácidos gráficos de cadeia longa, como eu disse para vocês, e também de ácidos gráficos de cadeia ramificada. Vamos analisar aqui, nessa figura, essas principais diferenças que foram colocadas aqui para vocês. Do lado de cá, nós temos o processo de beta-oxidação ocorrendo na mitocôndria. E do lado de cá, nos peroxissomos, glioxissomos, para que nós possamos, então, verificar essa diferença. Nós vimos, então, que o primeiro passo da beta-oxidação que acontece nas mitocôndrias, o FAD, ele é o aceptor de elétrons, e nesse caso ele vai ser reduzido a FADH2, e ele vai transportar esses elétrons lá para o terceiro estágio, que é a cadeia transportadora de elétrons. Lá vai ser produzido ATP e água. Nós vamos verificar que nos peroxissomos e glioxissomos, os elétrons eles são imediatamente transferidos para o oxigênio e nesse caso é produzido H2O2, o peróxido de hidrogênio, mas que esse sofre imediatamente a ação da catalase e libera então com essa quebra oxigênio e água. A segunda diferença na reação é a outra desidrogenação que nós vimos lá na mitocôndria, que agora o aceptor de elétrons é o NAD e ele é reduzido a NADH, e nesse caso ele também leva esses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, que vai produzir ATP e água. Já nos peroxissomos e glioxissomos, esse NAD também é reduzido, só que agora ele precisa sair do peroxissomos e glioxissomos para que a reoxidação aconteça fora dessas organelas, ou seja, lá no citossol. Isso acontecendo, ele pode retornar para as organelas para participar de novas reações de desidrogenação no processo de beta-oxidação. Nós vamos ver então que os glioxissomos ocorrem nas sementes em germinação. Nos vegetais, a beta-oxidação ela fornece precursores biosintéticos que originam os lipídios de armazenamento e não são diretamente usados como fonte de energia. Durante a germinação, os triacilgliceróis armazenados, eles vão ser convertidos em carboidratos, glicose, sacaroses e também em outros metabólitos essenciais. Então, o que é visto nos vegetais? Nos vegetais, nós vamos ver que o processo vai acontecer da seguinte maneira. Os triacilgliceróis presentes nas sementes, eles vão sofrer ações das lipases, vai produzir aí os ácidos gráficos e estes, por sua vez, vão passar pelo processo de beta-oxidação, como visto anteriormente, vai produzir acetil coenzima A.
Essa acetilcoenzima A, ela pode então seguir dois caminhos distintos: o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo do glioxilato. Indiferente do caminho que a acetil resolve seguir, nós vamos ver que esses dois ciclos, eles são direcionados para a síntese do oxalacetato. Este, por sua vez, vai participar da via da gliconeogênese para a produção de glicose, e aí o caminho que essa glicose vai seguir pode ser os mais variados possíveis. Ela pode servir como intermediários metabólicos, ou até mesmo para a síntese de nucleotídeos, para formar polissacarídeos, ou até mesmo aminoácidos, ou também essa glicose pode servir como fonte de energia. Então, o caminho que os triacilgliceróis eles seguem durante o processo de oxidação ocorre de maneira diferente do que ocorre nos animais. Dessa maneira, nós finalizamos o primeiro estágio da oxidação completa dos ácidos graxos, que é a beta-oxidação.